Débora Oliveira, quero te ouvir, por favor, sobre essas questões com China, porque a reunião entre Trump e Lula trouxe otimismo aos exportadores, mas o agronegócio começa a semana com uma má notícia. A China, que é a maior compradora de soja do Brasil, deve voltar a importar o grão dos Estados Unidos. E por que a gente está trazendo essa notícia? Por que o muso da... Por que o muso Fernando Nakagawa está aparecendo aqui? Por que importa isso aqui que o Naka traz para a gente, Débora? Já vem o Naka trazendo o azedume lá para o nosso setor da soja, né, Elisa? Vamos lá, só para poder explicar para quem está nos acompanhando em casa. Nesse final de semana, enquanto a gente tinha, né, as negociações entre Lula e Donald Trump, o encontro acontecendo, bom, relações comerciais são muito dinâmicas. Ao mesmo tempo, a gente também tem os Estados Unidos em tratativas com a China. Afinal de contas, essa semana tem um encontro importantíssimo para acontecer entre Xi Jinping e Donald Trump. E o que o Naka conseguiu aqui apurar? Que justamente Scott Bessent veio a nos dizer, isso está um pouquinho mais lá para baixo na reportagem, Elisa vai nos ajudar aqui subindo um pouquinho, está no parágrafo lá embaixo. Essa informação aqui, ó, de que os Estados Unidos... Vou passar rapidinho, então, por essa imagem para quem tem... Pode passar, porque dá uma agonia, essas bolinhas aqui. Não é laranja, viu, gente? Parece laranja assim, olhando, né, de longe, mas tem gente que tem agonia, né? Pode passar um pouquinho lá para baixo, que ali a gente tem ele contando, que foi o Scott Bessent, tá aqui, ó. Opa. Nesse esforço, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, deu pistas de que as conversas avançaram positivamente após uma reunião que aconteceu já com os líderes chineses para a gente ter a retomada da importação de soja da China para dos Estados Unidos para a China. E por que isso é ruim para o nosso setor? Porque nesse tarifaço, a China tinha, também como uma forma de retaliação, decidido não comprar mais soja dos Estados Unidos, que era o maior fornecedor de soja da China. Automaticamente, a nossa produção de soja, gente, os produtores de soja estavam aqui, ó, soltando fogos, né? Porque aí a gente com certeza estava exportando muito mais. Mais de 90% das participações das nossas exportações de soja estava sendo para a China. Então, obviamente, isso acaba não sendo tão positivo assim para os nossos produtores aqui brasileiros de soja. E pode ser positivo para os Estados Unidos. Não tem nada certo ainda. Mas isso tira um pouco o brilho dessas negociações e pode trazer uma preocupação. Mais cedo, em entrevista ao CNN Money, o Américo Martins conseguiu conduzir uma entrevista com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que está lá, né, inclusive na Malásia. O Américo puxou o ministro pelo braço para poder conversar ao vivo com a gente. E é claro que eu perguntei sobre essa questão da soja. Eu queria ouvir do ministro. E aí, é realmente ruim? É uma notícia ruim? Que o governo brasileiro, como que o governo brasileiro vai conseguir driblar dessa maneira agora para que a gente não fique no meio dessas duas potências, né, globais? Vamos ouvir o que o ministro disse. É importante dizer que a busca do multilateralismo é exatamente isso, é não ficar dependente de um país só. Por isso, a relevância desses 3 anos, menos de 3 anos, abrimos 470 novos mercados. Lógico que também não só para a soja, não só para o milho, não só para o algodão, para as carnes, frango, suíno, aves, mas também para as frutas, para tudo que a agropecuária brasileira produz. Isso nos permite, então, ter uma gama de oportunidades muito maiores. E isso é o multilateralismo. A gente não precisa ficar dependente de um único país para fazer negócio. É claro que, durante esta crise, o Brasil estava vendendo mais soja para os Estados Unidos. Mas nós temos que lembrar que, há 6 meses atrás, não tinha essa crise comercial, ou há 1 ano atrás, e os Estados Unidos sempre foi um grande player para vender soja dele para a China. A Argentina também, o Brasil também tem espaço para todo mundo. O fato relevante é que o Brasil está preparado para fazer negócio com todos os países do mundo. Então é isso, Elisa. O ministro fez questão de reforçar o multilateralismo, o trabalho do Brasil em não manter dependência de nenhum país e o Brasil estando posicionado de maneira que ele pode negociar com qualquer outro mercado, inclusive ressaltando internamente as medidas que o governo tem feito em relação ao biocombustível para favorecer também o consumo de soja aqui dentro do país. Então, portanto, ele não traz um peso tão negativo assim nesse momento em relação ao Brasil, provavelmente deixar de vender tanta soja assim para a China. Afinal de contas, antes do tarifaço acontecer, já eram os Estados Unidos que vendia lá para a China. Então, vamos ver como que vai se adaptar esse mercado. Mas o ministro continuou defendendo a importância do multilateralismo. Olha o trava-língua aí. E a não dependência, né, de mercados específicos, como é o caso a gente ficar agora achando que somente para a China a gente pode vender soja. Não seria bem esse caso.